As condições que aparecem em relação ao caso de influenza aviária em granja comercial no Rio Grande do Sul, a mais impactante e que chama a atenção do mundo inteiro é a questão comercial. O Brasil é o maior exportador mundial de carne de frango e o protocolo inicial de países como a China e do bloco da União Europeia é a suspensão das exportações. Conosco aqui no programa A Granja na TV, o presidente executivo da Associação Gaúcha de Avicultura, José Eduardo Santos. Tudo bem, Eduardo? Tudo bem, Thaís. Obrigado mais uma vez por oportunizar esse excelente espaço aí para a gente poder divulgar aí o que vem acontecendo nos últimos dias aí com o nosso estado e com a nossa avicultura aqui do Rio Grande do Sul, né? Antes da gente chegar no ponto de falar sobre o caso em si, queria que você contextualizasse o tamanho da avicultura do Rio Grande do Sul hoje, tanto na produção de carne como de ovos e também de genética. Bom, Thaís, o Rio Grande do Sul hoje ele se mantém, né, entre os três principais produtores de carne de frango, né, ficando na terceira posição, né, atrás aí de Santa Catarina e Paraná, né? Participa aí com quase 15% da produção nacional, aí, produzindo quase 2 milhões de toneladas de carne de frango por ano, né? O Rio Grande do Sul é o terceiro maior exportador, né, do Brasil, hoje participando com 15% das exportações e também exportando para o leque aí de quase 150 países, né? Aliás, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná detêm quase 80% das exportações brasileiras. Veja a importância do sul do Brasil aí no cenário avícola, né? E de ovos nós somos o segundo maior exportador, né, de ovos, né, e também o quinto maior produtor de ovos do Brasil. O setor hoje tem uma magnitude porque envolve muitos outros setores da economia, né, gerando divisas, gerando empregos, renda, né, para muitos outros setores aí, como por exemplo grãos, produção de embalagens, plásticas, papelão, transportes, maquinário, serviços. Então, é um setor que merece toda a atenção nesse momento, né? E a gente tem certeza que isso está acontecendo por parte das autoridades e vamos torcer para que se busque uma solução, né, o quanto antes. Genética, a gente tem uma produção considerável, né? Eu não tenho um número agora exato, porque é um setor assim que vem despontando aos poucos nas exportações, né? Mas ele é bastante importante no contexto geral aí do Brasil. Bom, esse caso de influenza aviária no Rio Grande do Sul se soma a um problema anterior, já registrado, que foi aquele caso de Newcastle isolado na localidade de Antagorda. Alguns problemas comerciais causados por aquele caso ainda não haviam sido resolvidos, como é o caso da China. Como é que fica agora o Rio Grande do Sul, ou a região de Montenegro especificamente, diante desse caso, no que diz respeito à comercialização internacional? Bom, em relação à China, realmente para nós isso foi um choque, né? Porque a gente estava aí na iminência de, nos próximos dias, a China anunciar a retomada do Rio Grande do Sul, em detrimento ao caso de Newcastle do ano passado, né? A China tem um comportamento bem rigoroso em relação a essas questões sanitárias e já embargou o Brasil todo, como da outra vez, num primeiro momento, né? Então, assim, para o Rio Grande do Sul, isso é muito ruim, porque a gente volta para a estaca zero, né? Vamos ter que fazer com que seja adotado todos os procedimentos que estão sendo feitos já na região do foco, né? Após o encerramento, pós comunicação da Organização Mundial da Saúde Animal, começar uma série de novo de interlocuções via governo federal e a BPA e tudo mais, né? Importadores, exportadores, fornecedores, né? Para que haja uma retomada. Eu, particularmente, eu vejo assim, se nós conseguirmos, né, resolver esse caso na mesma velocidade que resolvemos o caso de Newcastle, né? E não tivermos mais nenhum caso positivo, né? E darmos as respostas rápidas, a gente vai ter um ponto a mais ainda de credibilidade a nível mundial, né, no que se refere aí ao nosso rigor, né, no controle sanitário, né? E vejo como isso um diferencial e uma atenção, né, principalmente por países como China, né, que buscam hoje, né, com essa guerra comercial com os Estados Unidos, né, mesmo que tenham acordo recente, mas já acendeu então a necessidade da China ter no seu leque de fornecedores países que possam suprir uma necessidade hoje que eles têm também dos americanos, né, de importar determinados produtos.
Então, uma série de fatores que pode vir, né, acelerar essa retomada agora sim que resolvido o problema da influenza. Eu acredito particularmente que isso possa ter uma outra dinâmica, porque nós estamos vivendo um outro cenário e vamos comprovar, dentro do que está acontecendo agora, né, com toda a vistoria, com o empenho lá dos fiscais agropecuários do Estado, do Ministério da Agricultura, né, e se resolvendo isso em tempo rápido, e as respostas, os relatórios sendo apresentados, a gente vai estar num outro patamar ainda, né, de visibilidade, porque o mundo está de olho no Brasil. O Brasil participa com quase 40% do abastecimento de frango no mundo, né? Já teve as migratórias em 2023, né? Agiu com rapidez, teve insubsistência logo em seguida, agiu com rapidez, teve o Newcastle, agiu com rapidez. Então, tudo indica aí que a gente possa também se seguir essa mesma linha de termos um ponto a mais de atenção e credibilidade a nível mundial. Eduardo, no episódio de Newcastle, houve um cuidado em relação à estocagem desses produtos abatidos após o registro do caso. Como é que está agora a organização do setor, enquanto vocês aguardam a solução desse caso e uma eventual reabertura? Bom, a avicultura sempre teve essa condição, né, de se planejar a produção, né, de acordo com a demanda e de acordo com as situações, né, sempre pôde, né, buscar de forma rápida, né, até porque é um sistema, é um fluxo produtivo de um ciclo, digamos assim, um sistema produtivo mais não tão longo, né, como outros setores, né, é um ciclo produtivo mais curto, né? Então isso possibilita um replanejamento aí da produção. O que nós temos para esse momento? Nós já vimos 2024, né, com uma cautela na produção. Muitas indústrias, né, não produzindo com excedentes, nem fora da sua capacidade, no intuito de angariar mercados, até porque nós tivemos o problema das enchentes, né, que até hoje geram ainda dificuldades para muitas indústrias, né, na questão logística, na questão que tiveram que repor maquinários de aviários que foram destruídos. Depois tivemos a questão da situação da Newcastle, né, tudo isso gerou para o setor e para as indústrias uma cautela na produção. Então, nós já não víamos com uma produção, né, em excesso, né? Então, o que que acontece agora? Se redireciona para estoques, né? Isso já é uma logística emergencial nesse caso, né? Para os países que embargarem, né? Algumas que puderem redirecionar, que têm filiais ou matriz em outros estados, vão redirecionar, né? E também, né, nem todos os países vão embargar o estado do Rio Grande do Sul e o Brasil, né? Alguns vão se limitar a 10 quilômetros do foco, a 50 quilômetros, né? E vai permitir, então, que as indústrias continuem, que estão fora, continuem exportando. E tem mais um fator também, que só um dos potenciais importadores aí, que importa 30% quase do produto avícola gaúcho, né? Que é a China, importa 90% da sua produção, são pés de frango, né? Pés de galinha, que é uma peculiaridade do continente asiático de consumir essa parte do frango, que não é a peculiaridade, né, aqui na região sul, no país, né? Se consome, mas em quantidades muito pequenas, né? Mas a China não, é 90%, é um consumo altíssimo, né? E isso, então, ou vai ser redirecionado para outros mercados, ou vai ficar em estocagem. Isso vai nos garantir, nos primeiros 30 dias aí, uma certa estabilidade nos preços, né? Até o desdobramento aí dos casos que a gente vem em investigação. E no mercado interno, pode haver uma mudança dos preços, Eduardo? No mercado interno, vai seguir a mesma linha, né? A gente vem com uma certa ajuste aí na produção, né? Cada indústria individualmente de acordo com o seu nicho de mercado, né? Com o seu potencial de atender determinados mercados e com olho nessas situações, né? A gente vinha com preços bastante aquecidos aí, tanto na carne de frango quanto ovos, né? Deu uma estabilizada, porque a gente previa também um equilíbrio, né? Tivemos vários fatores que, né, culminaram nesse aumento aí, né? E fatores hoje que já não existem mais, como, por exemplo, as altas temperaturas, né?
Então, assim, a tendência é a gente, no mercado interno, manter um equilíbrio nos preços, né, por um período, né, e após esses 28, 30 dias, né, que é do prazo aí para encerramento do foco, a emissão dos relatórios, o reconhecimento da Organização Mundial da Saúde, né, aí vemos como vai se portar aí a retomada aí de mercados que estão com restrições aí para o Rio Grande do Sul e para o Brasil. Muito bem, Eduardo. Sempre é importante falar sobre a segurança no consumo da carne de frango e de ovos, porque isso é uma curiosidade das pessoas e até mesmo quem atua nas granjas, nas cidades que têm produção de aves e ovos. É importante ter essa consciência. Bom, a gente vem, né, Thaís, nesse aspecto aí, essa pergunta sempre vem ao ar, né, e a gente tranquiliza a população que o consumo da carne de frango e ovos não tem problema nenhum, acho que tem que ter todo o cuidado no manejo, como se tem em qualquer outro alimento, né, no preparo, mas em relação ao vírus da influenza, né, para o alimento não tem nenhum tipo de risco, até porque Thaís, eu sempre digo isso, né? O Brasil hoje não exporta para 150 países, né? Foram 5,2 milhões de toneladas, se não me engano, no ano passado, né? Só o Rio Grande do Sul contribuiu com quase 700 milhões de quilos. O que que quer dizer isso, né? Que nesses países que já tiveram ou ainda têm casos expressivos de influenza, eles não deixaram de consumir, bem pelo contrário, eles vieram buscar no Brasil para poder continuar se alimentando, né? E a mesma coisa aqui no mercado interno, a gente deixa 60% da produção de quase 11 milhões de toneladas de carne de frango por ano, a gente deixa no Brasil, né? E ovos é a mesma linha. Então, assim, o consumo ele continua e a gente tem essa responsabilidade de atender o mercado interno e o mercado externo. Outro fator, né, que é importante a gente citar aí, né, é que além da questão das exportações e tudo mais, né, a carne de frango e ovos hoje sempre foi as proteínas de acesso mais, digamos assim, fácil ao consumidor, né, por ter aí essa produção em larga escala, né? E isso a gente vai continuar trabalhando além da inspeção que existe toda, né? Criteriosa, né? Nenhum frango com sintomas de influenza vai chegar até uma plataforma de abate, né? Vai passar pela a área técnica das indústrias, das integradoras, né? Uma análise, não vai sair dali. Se chegar, tem a inspeção federal dentro dos frigoríficos que vai também avaliar se aquela ave está em condições ou não de ser processada, né, no sistema de produção de cortes e outros alimentos oriundos da carne de frango, não vai passar. E o setor de ovos também, que tem inspeção, que tem, né, controle sanitário, né, dificilmente vai ter uma ave doente que vai estar produzindo ovos para chegar no mercado, né? Por isso é importante também a população sempre observar e buscar, né, os produtos que têm, né, essa condição aí de uma inspeção, seja ela a esfera municipal, estadual, federal, que é uma garantia a mais também no controle dos alimentos. Para a gente encerrar, Eduardo, como é que está a organização dessa revisão de protocolos existentes com os países? Porque com grandes países produtores com problemas, a exemplo dos Estados Unidos e o maior produtor mundial agora que é o Brasil, como é que funciona essa negociação para alteração dos protocolos, restrição, digamos, das suspensões para o local mais próximo de onde houve o foco? Bom, há um avanço, né? Porque, como eu disse, né, o Brasil foi um dos últimos países no mundo a ter a incidência da influenza aviária, né? Então, nós já tivemos na Ásia, já tivemos na Austrália, né, na Europa, Estados Unidos, América Central, América do Norte, né? Então, com isso, também vai se remodelando o regramento. Um estudo das vacinas, que está avançado em alguns países, o Brasil ainda está em discussão, né? E o estudo da regionalização. Tivemos agora, recentemente, o reconhecimento do Japão, né? Aceitando a regionalização, então isso já é um passo bem importante, né? E acredito que as discussões, agora até vamos ter nos próximos dias, uma assembleia da Organização Mundial da Saúde Animal, onde vão ser pautas principais, tanto a questão da vacinação quanto Sim. o avanço das discussões da regionalização. Eu acho que é um caminho sem volta, né? Até para o mundo poder contar com o abastecimento desses alimentos, né? E ter uma segurança em relação
aos demais estabelecimentos ou regiões que não tiverem incidência de nenhum tipo de contaminação. Tá certo, então, José Eduardo Santos, presidente executivo da Asgave, obrigada e boa sorte aí nas negociações, que venham boas notícias pela frente. Obrigado, Thaís. Aí, desculpe se eu fui meio atropelei algumas coisas aí, mas a gente está realmente numa demanda aí muito forte. Mas vamos lá, vamos conseguir. Grande abraço.